This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Você está ouvindo o História FM. Raça na Idade Média. Você já parou para pensar nisso? O que te vem à mente quando você pensa nas pessoas na Idade Média? E o que é a Idade Média? É só Europa? Porque normalmente é isso que vem na cabeça de muita gente, né? Enfim, assunto complexo, e esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei o professor Bruno Uchoa, quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao História FM, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Iclis, pelo convite para participar desse episódio do História FM. Eu sou o professor Bruno Uchoa Borgogino, trabalho atualmente na Universidade Federal de Pernambuco, ministrando a disciplina de História Medieval. E nos últimos tempos eu tenho me dedicado ao debate a respeito das possibilidades de se pensar raça durante o contexto da Idade Média, né? Nesse longo período que foi o período medieval, particularmente utilizando aí a documentação cristã para poder analisar essa categoria durante o período. Então é isso, gente. Vamos entender um pouco mais esse assunto e algumas polêmicas que as pessoas adoram levantar nas redes sociais sobre esse assunto, depois que eu der um recado para vocês. Antes da gente entrar no episódio, eu tenho que falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse podcast. E você que está ouvindo isso aqui, você pode ajudar a financiar esse projeto educacional, gratuito, disponibilizado a milhares de pessoas. A gente está sempre trabalhando para manter a qualidade. Você pode ajudar com apenas R$2 por mês. Claro que existem outras faixas de recompensa lá no Apoia-se e tal, mas com R$2 você já mantém esse podcast no ar. Você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria. O link está aqui embaixo na descrição do episódio, beleza? E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bruno Andrade, Luiz Barros, Gisela Almeida, Bruno Castro, Marcelo Ramos e R.R. Bap. Muito obrigado, pessoal. São vocês que financiam esse programa. E você que está ouvindo, se quiser financiar, como eu já expliquei, é só acessar o link que está na descrição, apoia.se/obrigahistoria, e escolher um valor para você. Lá tem outras opções de recompensa também. Você pode escolher o valor que for mais interessante para você e couber no seu bolso. Se você quiser fazer um apoio pontual, não ser uma coisa mensal nem nada, você pode apoiar pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. E não se esqueçam que na descrição desse episódio vocês também encontram os links para os cursos online que eu vendo, que são cursos vitalícios, todas as aulas já gravadas, você assiste quando você quiser, quantas vezes você quiser. Eu tenho um curso que resume o livro Apologia da História ou o Ofício do Historiador, do Mark Bloch, um curso que explica detalhadamente o texto A Operação Historiográfica, texto clássico do Michel de Certeau, e agora um curso novo chamado História da Pesquisa à Escrita, onde eu explico como escrever um TCC, uma dissertação ou uma tese, no caso os princípios básicos, os fundamentos básicos, o passo a passo das coisas que você tem que escolher, que você tem que decidir, as coisas que tem que estar no teu trabalho, tudo isso você encontra nos cursos que estão aqui na descrição desse episódio. Agora sim, chega de papo e vamos para o episódio. Um período que nós chamamos de Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e um período que nós chamamos de Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Ou seja, nós temos 10 séculos de Idade Média.
Eu queria começar esse episódio fazendo uma problematização aqui que eu acho que é importante para o pessoal entender direito a proposta desse episódio aqui. Primeira coisa que a gente tem que dizer é que a divisão de história em eras da forma que a gente conhece, né, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, a invenção do século XIX, que usou episódios históricos que foram importantes para os europeus para demarcar essas mudanças de era e tal, só que essas divisões nem sempre fazem muito sentido para outros lugares, em especial o continente americano antes do contato com os europeus, a África subsaariana, grande parte da Ásia, Oceania, então nem se fala, né? Então, tem esse primeiro ponto, que é a seleção de um período para se chamar de Idade Média, né? O segundo ponto é que, bom, todas as raças, entre aspas, elas existiram simultaneamente no mundo durante o que a gente chama de Idade Média. Então, a princípio, o tema desse episódio talvez nem fizesse tanto sentido para algumas pessoas e tal. Então, para o pessoal entender a proposta, aqui a gente vai focar em grande medida, mas não apenas, na história da Europa, norte da África, talvez Oriente Médio, essas regiões próximas do Mediterrâneo, né? Onde existiu muito contato, muito trânsito, porque esse trânsito ajuda a explicar muitas dessas questões que a gente vai discutir e tal. E eu acho que no decorrer desse episódio vai ficar evidente porque que a gente escolheu esse recorte. Então, assim, depois dessa introdução aqui, pra gente começar, eu queria te perguntar como é que a ideia de raça aparece nas fontes medievais, pelo menos aquelas com as quais você teve contato. Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Na verdade, a palavra raça em si, né? Essa que nós utilizamos hoje em dia, é uma palavra razoavelmente recente. Ela só vai começar a aparecer de uma forma muito tardia na documentação medieval, ora às vezes para poder se referir a linhagens, né, de animais domésticos, particularmente cachorros, que tivesse algum grau de nobreza, né? Então seriam linhagens de cães domésticos que tivessem algum patamar aí de uma certa distinção que seriam considerados como tendo raça. E eventualmente aparece também ainda no final da Idade Média, num contexto sobretudo de reconquista, para poder se referir a questões relacionadas a judeus e mouros, né, que habitavam ali essas regiões ao redor do Mediterrâneo. Então, a palavra raça, na verdade, é uma palavra razoavelmente recente e ainda quando aparece no final da Idade Média, aparece em contextos muito circunscritos, tá? Em contextos muito específicos e relacionadas a questões também que são muito limitadas frente ao que nós usamos hoje. Haviam outras palavras que eram utilizadas para se aproximar um pouco daquilo que nós entendemos hoje como raça, né? Como, por exemplo, a palavra populus em latim, gentes, naciones, dentre outras, mas que também não se traduziria de uma maneira tão exata como raça dentro do nosso vocabulário atual. Porém, os historiadores e historiadoras especialistas em Idade Média hoje em dia têm se utilizado dessa terminologia raça para poder pensar um pouco no modo como durante o período medieval, ainda que a palavra não existisse em si, ainda assim havia uma série de processos a partir dos quais as pessoas daquele período pensavam as diferenças humanas, pondo em questão também diferenças físicas. Como você mesmo disse, Iclis, havia trânsito, né, de gentes pelo mundo, né? Pessoas que às vezes saíam do norte da África iam parar na Europa, pessoas que saíam da Europa iam para a Ásia, enfim, as pessoas circulavam, né? As sociedades, elas não eram paradas, elas não eram com fronteiras fechadas em si mesmas. Haviam sujeitos que rodavam o mundo, né? Haviam processos de migração também. Então, havia contato entre as pessoas. E nesses momentos que as pessoas trocavam contatos umas com as outras, entravam diante, se viam diante da diferença, evidentemente que eles acabavam percebendo que haviam entre si e o outro também fisionomias distintas, né? Cores de pele, formatos de cabelos, cores dos olhos, dentre formatos dos lábios, dentre características as mais diversas possíveis. Então, durante a Idade Média, as pessoas tinham ciência que, conforme você variava
a região do mundo, a sociedade que vivia naquela região também apresentava uma fisionomia distinta. Então, começa a surgir a partir daí tentativas de se explicar, afinal de contas, porque havia essa variação humana. Porque quando se mudava de região, as pessoas também mudavam as suas feições, tinham outras formas da sua configuração corporal se manifestarem de maneiras distintas. Então, quando os historiadores e historiadoras pensam raça na Idade Média, eles estão querendo justamente compreender o modo como, nesse período tão distante, antes da modernidade, antes aí dos desbravamentos marítimos, né, que os reinos ibéricos vão se lançar ao Atlântico, do escravismo moderno, né, e de todas as suas consequências humanas, né, terríveis, já apareciam tentativas de se compreender a diversidade e também de se compreender por que existem tantos corpos diferentes entre si. E dando seguimento a essa resposta e tal, eu queria saber como a percepção dessas diferenças, que hoje a gente chama de raça e tal, como é que essa percepção ela muda dependendo da época, né? Levando em consideração que o recorte tradicional que a gente chama de Idade Média tem praticamente 1000 anos, né? Então, eu imagino que não fosse uma coisa estática, não foi 1000 anos a mesma coisa, né? Não, de modo nenhum. O que eu venho percebendo em meus estudos? Com o advento do cristianismo, me parece, pelo menos o que eu tenho encontrado de explicação até o momento, existe uma tendência cada vez maior de determinados preconceitos, né, determinadas formas de se pensar a diversidade humana que já existiam ali durante a antiguidade, tendem cada vez mais a se acentuar, certo? Quer dizer, cada vez mais existe aí um pensamento que vai privilegiar aqueles que se identificam com o cristianismo, e o cristianismo também, aos poucos, ele vai ser relacionado a um determinado perfil somático, ou seja, um determinado perfil de corpo, enquanto cada vez mais aquele que não se identifica com o cristianismo vai ser representado de uma forma completamente distinta, inclusive em relação às suas características físicas, de tal maneira em que progressivamente, paulatinamente, essas demais populações vão ser identificadas de modos que serão cada vez mais distantes do que seriam a própria brancura. Explico melhor. No começo da Idade Média, nós temos a imagem, né, em particular, das pessoas negras. Essas pessoas negras, elas são relacionadas principalmente com os povos etíopes, né? No caso, aqueles que habitam terras muito distantes, muito longe daquelas em que nós habitamos e que são bastante distintos de nós. E essa diferença, que é muito gritante daquilo que nós somos, é expressa também em termos corporais, que no caso é a própria tonalidade da pele. Eles são negros, enquanto nós temos uma tonalidade mais clara de pele. Com o tempo, o que vai ocorrer? Principalmente após a ascensão do Islã e principalmente após o ano 1000, na medida em que o Ocidente, ele, por uma série de razões, vai começar a ter mais conexões com outras regiões do mundo, vai se fazer presente em outras áreas do globo, para além do próprio Ocidente, como, por exemplo, por conta das cruzadas, o Ocidente vai até a Terra Santa, por conta também de uma série de iniciativas militares dos normandos, haverá um contato cada vez mais próximo, por exemplo, com populações de Gales e da Irlanda. Também haverá uma aproximação, principalmente ao final da Idade Média, com populações da Núbia e com a região que efetivamente é a Etiópia, né? Porque até então a Etiópia era antes um lugar mais metafórico, é mais uma ideia de uma região distante do que efetivamente um lugar com o qual se mantinha um contato tão próximo.
mas a partir de determinado momento já começa a haver uma relação muito mais aproximada com a região da Etiópia, também com a ascensão mongol, que você começa a ter um contato também um pouco mais estreito, né, com populações ali da Ásia Central. Tudo isso vai levar, a partir do ano 1000 e nos séculos finais da Idade Média, a uma ciência muito mais clara e uma tendência de evidenciar, né, até por necessidade mesmo, toda essa diversidade humana que havia, né, porque agora você estava tendo que efetivamente lidar com essa diversidade. Então, a partir do ano 1000, cada vez mais essa diversidade, ela se encontra posta na documentação cristã, ela se vê cada vez mais representada no material cristão, tanto imagético, mas também como textual, tal como essa diversidade, ela vai tender cada vez mais a ser explicada também por termos corporais. Uma das formas principais que a gente vai observar de tentar se representar essa diferença, quando se apela para a questão corpórea, é, por exemplo, na tonalidade de pele. A gente observa como, por exemplo, o escurecimento, né, da tonalidade dos diversos grupos humanos é um mecanismo muito utilizado por parte dos cristãos de tentar reforçar a distância que há entre si mesmo e o outro, né? Tanto é que você vai observar que em diversos contextos, qualquer grupo humano que fosse muito distinto do cristão, principalmente quando houvesse alguma tonalidade de reprovação moral em relação àquele grupo, ou se ele viesse a ser representado como inimigo, era muito recorrente com que ele fosse representado enquanto um grupo de pele negra, né? A gente tem contextos em que, para além dos próprios etíopes, né, para além dos próprios africanos, né, povos africanos, nós vamos ter aí egípcios, evidentemente, né, mas também mongóis sendo representados como pessoas negras em algumas circunstâncias, os sarracenos e não apenas os mouros, né, os muçulmanos ibéricos, mas também os muçulmanos a Oriente. Nós vamos ter judeus em algumas situações também sendo representados como negros, né? Tem até algumas imagens que constam num livro iluminado que é muito interessante, que é o livro de imagens de Madame Marie, em que numa das cenas da Paixão de Cristo, né, aparecem judeus, e os judeus, dentre outras características que tem ali naquele livro, né, que a gente distingue eles enquanto judeus, eles estão representados como pessoas negras. E isso também é um elemento recorrente que vai ocorrer. Então, a questão da cor da pele, embora não seja um absoluto, acaba sendo uma das principais características em comum do que vai ocorrer e que tende a ser acentuada a partir do ano 1000. Algo, todavia, que vai ocorrer nos 2 últimos séculos na Idade Média é uma reversão um pouco dessa tendência. Em algumas situações onde você quer representar algum poder, alguma autoridade como extremamente cosmopolita, como uma autoridade com um potencial universal de abraçar tudo e a todos, às vezes essa autoridade também pode se associar a figuras negras num sentido a positivar essa figura negra. Vou dar um exemplo aqui muito claro, né? Que é o de São Bartolomeu, por exemplo. São Bartolomeu, que era um santo ligado à legião tebana, durante a maior parte da Idade Média, ele foi representado enquanto uma figura branca. Todavia, ao final da Idade Média, começa a surgir uma série de representações dele enquanto uma figura negra. Particularmente a primeira que nós temos conhecimento, que é de uma imagem na Catedral de Magdemburgo, que é, na verdade, como se fosse uma imagem, uma estátua, né, uma representação estátua dele, está diretamente relacionado à figura do Império. Agora eu pergunto, por que ali, a partir do ano 1300, subitamente essa figura, né, de São Bartolomeu, ele muda a maneira como ele é apresentado? Ora, é uma mudança que vai, em certa medida, apontar para o seguinte: é um modo de esse império se associar com uma figura que é distante, tá?
e representando ele enquanto alguém negro, se enfatiza a própria longura desse santo. E aí reforça a própria ideia que esse império quer projetar de que é um poder que consegue alcançar bastante longe. Quer dizer, nós temos esse santo, que é um santo que vem de uma localidade muito longe, e nós temos aí, enquanto uma figura de proteção que está associada ao nosso próprio poder, e conseguimos dessa forma demonstrar a nossa própria pretensão à universalidade, a uma projeção bastante ampla da nossa autoridade. Nesse momento, nós temos uma outra figura que vai concomitantemente se tornar negra também, que é a figura do Baltazar, um dos reis magos. Nós temos algumas imagens que representam aquele momento que os reis magos vão se encontrar com Jesus, né, com toda a trajetória dos reis magos, até eles encontrarem o menino Jesus e entregarem seus presentes, em que eles basicamente são representados enquanto pessoas brancas, né, até o ano 1300. Uma imagem em particular que sobreviveu a esse período, inclusive, vai representar Herodes e os homens de Herodes que são incumbidos de matar todos os recém-nascidos naquela época de nascimento de Jesus, enquanto pessoas negras, ao passo que está lá os reis magos sendo representados enquanto pessoas brancas. Todavia, a partir do ano 1300, existe essa reversão. A figura de Baltazar, ele passa a ser uma figura negra, e cada vez mais a sua negrura, ela passa a ser mais ressaltada, mais salientada. Em imagens mais próximas do final da Idade Média, inclusive, os cabelos, a barba, tendem a ter uma série de características que nós identificaríamos hoje como negras, né? Claramente negras, indiscutivelmente negras, ainda nesse momento final aí do medievo. E tudo isso nos demonstra o seguinte, como nesse momento, essa mudança da representação do Baltazar traz aí consigo uma representação que a priori é positiva da figura de um negro, né? É alguém ali que está identificado na própria mitologia cristã, na narrativa do nascimento de Cristo e tudo mais, né? Dentro dessa narrativa tradicional. Contudo, o que nós notamos é que dentro dessa representação existe uma mensagem, uma determinado viés que é implementado, que é o seguinte, é a ideia de que essa figura do Baltazar, ela é uma figura que representaria o próprio alcance da mensagem cristã. Cada um dos três reis magos, eles vêm, né, vêm de uma região do globo, e ao elas três se reunirem para poder presentear, para poder reconhecer Jesus Cristo, é uma mensagem que se transmite da própria universalidade da mensagem cristã que chega, e ao mesmo tempo se transmite aí uma certa noção de que a mensagem cristã é uma mensagem universal, na medida em que todos aqueles que recebem essa mensagem aceitam, de certa forma, mudar para poder aderir a ela. Ou seja, é uma mensagem que alcança a todos, mas que incorpora a todos na medida em que existe essa mudança em função da aceitação da mensagem. Ou seja, torna-se também cristão. Então a gente vê esses momentos, né, bastante distintos. Um primeiro momento em que essa ideia de raça é mais difusa, já se começa uma sinalização de uma diversidade de representação do outro de uma forma negativa, em que a racialização já aponta para essa negatividade. Um outro momento entre o ano 1000 e 1300, em que, diante do encontro com outros grupos humanos para além do próprio Ocidente, e cada vez mais recorrente, essa diversidade é pensada de uma forma cada vez mais negativa, tá? Em que se acentua e a racialização ela se aprofunda como uma estratégia justamente de se criar uma diferença e uma desigualdade entre o próprio cristão e os demais grupos humanos, e por fim uma tentativa ao final da Idade Média de se criar
formas de racialização que também possam pensar esse outro de uma maneira mais positiva, mas em função ainda dos próprios interesses cristãos. Já que nós estamos falando muito sobre cor aqui, eu quero falar não de cor de pele, mas de cor de roupa. Porque a Insider, a nossa patrocinadora, é conhecida por ter roupas que não desbotam. Então se você anda muito no sol, se a tua roupa fica muito exposta ao sol, nada melhor do que uma roupa que não desbota para você não transformar a sua camiseta em pijama depois de pouco tempo de uso, né? Só que ela tem outros benefícios também, como não absorver tanto calor, evaporar o suor mais rápido, para demorar mais a pegar cheiro, tem um conforto tátil insuperável, e você pode ter todos esses benefícios acessando a Insider pelo link na descrição do episódio. Por ele você ganha automaticamente 15% de desconto para fazer suas compras na loja, ou se você entrar por outro link, você pode usar o cupom HistóriaFM para ganhar esse mesmo desconto de 15%. Então você quer roupas que não se desbotam? Dá para ter, é só usar Insider. E como é que a existência de diferentes raças era explicada na Idade Média? A gente conversou em off quando a gente estava conversando de gravar esse episódio e tal, e você falou sobre duas correntes explicativas, por assim dizer, né? Uma religiosa e outra pensada em geografia e clima. Se puder comentar um pouco mais sobre isso? Isso daí é uma questão muito interessante, tá? Porque isso demonstra como o próprio cristianismo medieval, ele é um fenômeno complexo, né? Que vai dialogar com muitas tradições simultaneamente e vai buscar produzir sínteses entre diversos paradigmas, né, diversas heranças culturais com as quais ele terá de dialogar no momento de sua formação lá no começo da Idade Média. Vou começar por essa questão do clima e também da geografia. A gente vê que desde a antiguidade existe uma série de modelos explicativos que vão tender a relacionar questões de saúde e de enfermidade com, dentre outros elementos, tá? Não apenas fatores climáticos e também relacionados ao ambiente ao redor, né? Principalmente aí o relevo e, enfim, o regime de ventos, enfim, todas essas proximidade ou não com o sol, questões muito diversas, tá? Particularmente é importante a gente dizer sobre a questão da saúde, dado que tem um personagem que é fundamental a gente mencionar aqui, que é o de Hipócrates de Cós, que alguns ouvintes já devem ter se deparado com esse nome em algum momento, por ser reconhecido aí como pai da medicina, né? É um autor muito famoso por ter escrito diversos tratados médicos, né? Junto a discípulos seus, a gente não sabe exatamente quais os textos que efetivamente foram escritos por Hipócrates, quais foram produzidos por seus discípulos, mas nós temos um volume bastante considerável de textos que vieram aí desse grupo, de Hipócrates e seus aprendizes. Bem, o que é importante é porque nesses textos, particularmente no chamado dos ares, águas e lugares, Hipócrates já começa a estabelecer uma relação bastante próxima entre o corpo humano e a configuração do corpo humano, né, a sua estrutura física e suas características, com também características do ambiente em que a pessoa vive. E a partir daí você explicaria, por exemplo, por que determinados grupos humanos teriam certas características corporais em comum, enquanto outros grupos humanos teriam outras características em comum distintas dos demais. Essa variação se dá, dentre outros fatores, pelas condições geográficas e climáticas da localidade em que se vive. Mas tem uma questão que é interessante ser apontada, que é o seguinte: essa variação ela não é apenas corporal, mas também implica em especificidades morais e comportamentais, determinadas inclinações, né, de determinado grupo. Ou seja, quando se vive em uma região ou em outra, se explica o fato, para além do próprio corpo, para além de você ser de baixa ou alta estatura, de ter lábio mais grosso ou mais fino, de ter o nariz mais ou menos protuberante, de ter a pele mais ou menos escura, você teria
mais propensão a determinados comportamentos, alguns moralmente condenáveis, outros não, em função justamente das circunstâncias, né, da série de fatores geográficos que circundam esse ambiente em que se vive. Vou dar um exemplo aqui, né, que não está em Hipócrates, mas é algo que vai aparecer a posteriori, certo? Ainda na antiguidade, e que o cristianismo vai beber e tender a aprofundar. A figura do etíope. A palavra etíope, inclusive, ela a rigor significaria cara queimada. Por que cara queimada? Face queimada? É porque o etíope, ele é o mais negro dos homens, dentre outras razões, por ser o mais remoto dentre todos os homens. Então a sua negrura, o fato dele ter a sua tonalidade de pele extremamente escurecida, se dá em função dele ser o povo mais próximo do sol, da região mais quente. Então a sua pele escurece por ele estar sob o constante efeito do sol, certo? E aí vai ser constantemente queimado. O que explica também certos comportamentos desse etíope, que ele é mais impetuoso. Tem alguns textos, inclusive, que vai representá-lo com maior propensão sexual aí no momento em que os cristãos começarem a representá-lo. Em suma, nós temos aí características físicas e também morais que se explicariam por conta dessa localidade em que os etíopes viveriam, correto? Pois bem, por outro lado, nós temos uma outra explicação que aí já vem a partir de um entendimento da própria tradição estabelecida de leituras, né, do Antigo Testamento, particularmente do livro de Gênesis. Em um determinado momento do livro de Gênesis, a gente lê que Noé, né, após aquele momento do dilúvio, em que encontra a terra firme, ele vai cultivar a vinha, né? Tá cultivando a vinha e acaba bebendo dessa vinha, né? E ele fica embriagado. E na sua embriaguez acaba nu. E Noé, ele tinha então 3 filhos: Cã, Jafé e Sem. Cã foi o primeiro a observar o pai nu. E ao observar o pai nu, ele debocha do próprio pai, ele ri do pai. Já o Sem, ele não tem nenhuma reação a um primeiro momento, e é Jafé que toma a iniciativa de buscar cobrir o seu pai, tá? Inclusive tem um texto de Ambrósio de Milão, ali do iniciozinho do século IX, né, que se chama De Noé, né, que é contando justamente a história de Noé, que ele vai dizer o seguinte: olha, Cã era maligno, era uma pessoa má, Sem era uma pessoa neutra, de índole neutra, e Jafé era uma pessoa boa, o que explicaria inclusive a reação distinta de cada um. Aí, o que vai acabar ocorrendo a partir desse episódio? Em um dado momento, cada um desses filhos vai para uma região do globo. Cã vai para a África, Sem vai para o que seria a Ásia, né? E Jafé vai para a região que seria a Europa. E a partir de cada um, né, que vão tendo os seus descendentes, cada descendente de cada um desses filhos de Noé vão estabelecendo a sua própria linhagem, que vai dar origem a um dos povos da Terra, tá? E aí vão surgir várias leituras de que povos são esses, como cada neto ou bisneto de Noé vai acabar dando origem a um povo específico. Existem várias genealogias estabelecidas por enciclopedistas medievais, por autores de tratados os mais diversos. Mas o que importa aqui é a gente pensar o seguinte: que existe uma lógica estabelecida de que toda a humanidade descende de um dos filhos de Noé. Filho de Noé, este, que lá atrás demonstrou ter uma índole própria, ok? E nessa índole própria também traz consigo um certo anúncio do que será a sua própria descendência. E isso é bastante interessante de ser notado, até pela longevidade dessa explicação, desse modelo explicativo, na sua estrutura mais básica, tá? A gente vê, inclusive, que durante o Brasil Colônia, no Brasil Império, às vezes essa ideia de que, por exemplo, os africanos são descendentes de Cã, dentre
outras questões que vão surgir nessa narrativa, elas são retomadas, né? Dentre outras razões, para poder justificar a própria escravização de pessoas negras e também determinados posicionamentos frente a outros povos existentes no mundo. Bem, aqui um adendo, né? Que a respeito de Cã, né? Até comentei da maldição de Cã. Na Bíblia, na verdade, não se deixa muito claro qual é essa maldição de Cã, tá? O que aconteceu em termos de Cã ser amaldiçoado? O que nós temos apenas é assinalado que houve uma maldição. Contudo, a tradição medieval, tá? A moderna já segue por um outro caminho, vai dizer o seguinte, que a maldição de Cã foi ver o seu primogênito sendo amaldiçoado com a escravização. E vejam, essa escravização de Canaã e sua descendência por conta do erro do seu pai, que foi lá zombar da embriaguez e da nudez de Noé, ela não é coextensiva aos demais filhos de Cã. Permanece apenas com Canaã. E em momento nenhum também os medievais, eles estabelecem uma relação clara ou chegam mesmo a vincular a negrura, o fato de ser negro, com a escravidão, tá? Inclusive porque a prole, né, a linhagem de Cã, que vai ser reconhecida como negra nos textos, é a de Cush, não a de Canaã, que é escravizada. Então, existe aí uma distinção que é feita entre uma coisa e outra que é importante demarcar para esse momento. É algo que posteriormente apenas a gente vai ver sendo estabelecido, sendo posto em questão. Também a esse respeito, a gente tem que pensar o seguinte, são duas vias de explicação. Uma que vai tentar observar a ascendência em figuras das escrituras, que vão explicar a diversidade dos povos e sua própria natureza. E, por outro lado, uma explicação médica, fisiognômica, geográfica, climática, que vai correlacionar diversos fatores que a gente poderia dizer, entre aspas, como científicos, né? Mas que, entretanto, não competem entre si. Ao contrário, a gente vai ver que essas explicações convivem uma com a outra. Às vezes, no mesmo texto, o autor vai de uma para a outra, sem qualquer tipo de reflexão sobre um possível paradoxo, sem pôr enquanto algo contraditório, pelo contrário, para ele soava enquanto uma explicação que era coesa, tá? E isso resulta também numa certa flexibilidade em relação às próprias representações raciais, que é muito interessante da gente notar, né? Como ali na Idade Média, apesar de você ter gerado explicações para explicar por que as pessoas são tal como são, por que o corpo deles são daquela maneira e o que esses elementos corporais, esses elementos físicos têm a indicar sobre o que aquela pessoa sobre a sua essência. Por outro lado, às vezes a documentação medieval brinca um pouco com essas noções de maneira a deixar as coisas um pouco mais dúbias. Por exemplo, nós temos situações na literatura medieval de determinados personagens que eles mudam de cor, né? Na medida em que são batizados. Ou seja, uma pessoa que é cristã, que é pagã e que é negra, uma vez que seja batizada, ela pode vir a se tornar branca. Nós temos um documento que é bem interessante, né, que é uma representação da Rainha de Sabá no manuscrito bastante famoso, que é o Belis Fortis, em que a Rainha de Sabá é apresentada enquanto uma mulher negra, mas com cabelos longos e loiros. Por que isso? É para indicar ela enquanto uma pessoa distante, uma pessoa diferente, uma pessoa que não professa da verdadeira religião, mas que, contudo, ainda assim dispõe de virtude. Ou seja, ela é negra porque é diferente, ela é negra porque ainda não professa a verdadeira fé, todavia virtuosa, e por isso loira. Então é muito interessante pensar que, a despeito de todas essas explicações que se encontram em textos os mais diversos, ainda assim os medievais tinham essa margem de brincar com o símbolo dessa diferença e como essas formas de racialização, elas não eram tão absolutas
e nem tão fixas assim como muitas vezes a gente tende a pensar na modernidade. A próxima pergunta que eu queria te fazer diz respeito a um pouco a geografia da Europa medieval, porque a Europa não é lá um continente muito grande, mas tem regiões diferentes e tal. E aí eu fico pensando assim, o cara que vivia, sei lá, no norte, de onde hoje é a Alemanha, ele olha para um cara que vive na Península Ibérica e vê como um sujeito de uma raça diferente, ou o cara de Veneza olha para o cara que mora na Escandinávia e vê ele como uma raça diferente, ou isso não é algo que aparece muito nas fontes, a não ser quando a diferença física é muito acentuada? Então, algo que a gente tem que dizer é que a diferença física, isso é bem interessante, que a diferença física, na verdade, ela é sempre algo percebida num processo um pouco, talvez até artificial e não neutro, né? Às vezes, num primeiro momento, para nós, né, aqui do século XXI, a gente pode não perceber alguns grupos humanos como muito diferentes fisicamente um dos outros. Mas para aquelas sociedades, né, que estão tendo que lidar umas com as outras, às vezes a diferença física é percebida como muito gritante. Então a percepção dessas diferenças, elas também variam muito de tempos em tempos e tem a ver com questões históricas bastante complexas, tá? O que eu venho notando, analisando a documentação? Que a partir do ano 1000, por conta de processos que vão ocorrer de conquista e colonização internos à própria Europa, muitas vezes os próprios ali europeus, né, as próprias pessoas que vivem na Europa, eles podiam perceber outros europeus como completamente distintos, tá? Hoje em dia, eu acredito que talvez a pesquisa esteja mais avançada em relação ao que vai acontecer em relação lá ao norte europeu, da Europa, né? Aquela região das Ilhas Britânicas, né? E por conta de todo o processo que vai ocorrer a partir das conquistas normandas, né? A conquista de regiões como Gales, Irlanda, Escócia, em que vão surgir alguns documentos, né, alguns textos que efetivamente vão nessa situação em que existe um conquistador e um conquistado, ou poderíamos dizer, por que não, um colonizador e um colonizado, nos termos medievais de colonização, pelo menos, como esses sujeitos, eles podem se perceber de maneiras muito distintas entre si. A gente vai observar, por exemplo, como o galês e o irlandês, em determinadas imagens, eles vão cada vez mais ter o ruivo acentuado, demarcado, com uma forma de demonstrá-lo e assinalá-lo enquanto aquele que foi conquistado. E aí já criando uma diferença muito clara em relação àqueles que estão numa posição de domínio ali naquela região. Então poderia dizer que sim, tá? Que internamente a Europa ocorre em algumas circunstâncias, principalmente a partir do ano 1000, esses processos de diferenciação, tá legal, entre os próprios cristãos, e ele tende a se reforçar em determinados momentos, tá? Mas isso daí é uma característica, é um elemento que a gente precisaria ainda de maior investimento de pesquisa, né? Para poder demonstrar como isso ocorre. Mas até agora a gente tem indícios bastante contundentes de que isso ocorria. E fora da Europa, isso aparece de algum jeito? Eu não vou tentar definir aqui a escala do teu recorte, você fica à vontade para definir de acordo com a tua pesquisa, mas enfim, esses assuntos aparecem em fontes fora da Europa, pelo menos o que você tenha visto até o momento? Então, sim, a gente observa que fora da Europa existem documentos que fazem também essas representações, tá? Que trazem essas questões de racialização. E é bem interessante notar como, particularmente, o Islã e Bizâncio, né, que são aqueles que eu tô melhor informado, fazem esse tipo de discriminação mesmo, né? Vou dar um exemplo no Islã que talvez seja o
mais evidente, né? Que são os relatos de viagem. Particularmente tem um relato de viagem que foi de um camarada, né? Que é o Ibn Batuta, que ele rodou parte do globo, né, do mundo muçulmano, e dentre as regiões que ele visita é a região do Mali. E ali nessa região do Mali, ele se contrapõe em relação aos autóctones, primeiro por conta da própria diferença de aparência, né? Ele se reconhece enquanto uma pessoa branca, e aqui, se nós reconhecemos ele como branco ou não, não vem ao caso, não importa. O que importa é que ele se põe enquanto uma pessoa branca, ao passo que a população do Mali ele vê como negra, né? E a partir daí também ele faz comentários a respeito de como as pessoas daquela região vivenciam o Islã, que é bastante distinto daquilo que ele estava acostumado a vivenciar como Islã. Nós temos alguns relatos aí a respeito de como o mundo muçulmano ele vai pensar de uma forma muito própria essa questão da diferença e particularmente da própria negrura, né? Do ser negro. Nós temos comentários que vão desde os mais depreciativos, né? Ibn Batuta, inclusive, é um autor que faz alguns comentários bastante negativos a respeito dos chamados Zanges, né? E por outro lado, nós temos figuras como Al-Raiz, que ele tem um comentário bastante elogioso sobre os povos negros. Então, no escopo ali do mundo muçulmano, desse Islã, nós temos uma série de posições, tá? Em que demonstram uma ciência também dessa diversidade, que essa diversidade, de alguma maneira, para eles, importava de ser pensada, de ser descrita. Inclusive, alguns esquemas explicativos similares ao que a gente vê no Ocidente cristão vão ser reproduzidos no mundo muçulmano, né? De se pensar à luz de genealogias e à luz de modelos geográficos, climáticos e até médicos também, né? Sobre como se dá o desenvolvimento de pessoas com diferentes estruturas corporais ao redor do globo. Bizâncio, a gente também vê alguns documentos que seguem na mesma direção, que inclusive são muito parecidos em seus termos com aqueles que nós vamos ver no Ocidente. Curiosamente, eu até sei que na China existem documentos também que vão falar especificamente de pessoas negras, tá? Já tem até alguns estudos a respeito, mas eu confesso que eu desconheço a respeito, tá? Eu sei que existe, tem material a respeito, até já li uma ou outra fonte, mas que, por enquanto, pelo que eu tenho visto, a gente ainda precisa entender um pouco melhor esse universo. Por quê? Porque muito se diz que culturalmente a Idade Média é um lugar sombrio. Essa visão, já vai guardando isso, mas a gente vai falar disso em Renascimento, mas essa visão de lugar sombrio, com pouco conhecimento, é uma visão renascentista, tá bom? É uma visão explorada pelo Renascimento, que não cabe a gente aqui. As mudanças na sociedade, elas influenciam a história, né? Quem fez ali o meu curso sobre o texto Operação Historiográfica do Michel de Certeau deve lembrar que tem um momento que eu comento, né? Que quando rola a crise de 29 e a Grande Depressão, a história dá uma guinada para temas econômicos. Quando chega os anos 60 e a cultura de massa explode com a popularização da TV e a indústria fonográfica crescendo, o vinil, outras formas de consumo de mídia se popularizando, a cultura passa a ficar mais em foco nos estudos, né? Hoje, com os movimentos de minorias cada vez conseguindo mais espaço nos debates públicos, a gente tem uma explosão de pesquisas sobre mulheres, negros, indígenas, comunidade LGBT. Isso é normal. As ciências, elas estão sempre buscando atender, ao menos parcialmente, né, as discussões sobre as sociedades, os interesses da sociedade em cada momento da história e tal. E por conta disso, nos últimos anos, essas discussões sobre que raças habitavam cada lugar, elas ganharam muita força, principalmente porque alguns filmes e séries
para aumentar a representação de grupos minoritários, às vezes colocam personagens que não são brancos em contextos históricos que supostamente não faria sentido eles estarem. Só que, por outro lado, às vezes essas produções colocam atores não brancos em contextos onde eles estavam, mas as pessoas acham que é lacração, cultura woke, porque a pessoa cresceu vendo filmes onde quase todo mundo era branco, isso em lugares onde na história real não era bem assim. Então a gente foi ensinado pela indústria cultural a ver branquitude por tudo, e aí quando isso começa a ser revisado as pessoas estranham, né? Então você tem de um lado sim tentativas de representação que não fazem sentido, mas você tem muitos casos em que na verdade a gente está corrigindo um problema histórico de baixa representação de pessoas não brancas e tal. Então eu queria te perguntar quais as evidências de pessoas não brancas na Europa medieval que a gente tem e o quão comum ou incomum era a presença delas nesses lugares. Um pouco disso até você já pincelou, mas eu queria tentar aprofundar um pouco mais isso, assim, porque você faz um filme de Idade Média, tem um personagem negro lá no meio, isso vira uma celeuma nas redes, que meu Deus do céu, lacração, e às vezes o que a gente sabe sobre a Idade Média, quando de fato pesquisa história, é mais complexo do que o que aparece na tela da televisão, né? Enfim. Aqui nós temos algo que é muito interessante, né, que é essa ideia, né, de uma raça, de uma Idade Média branca, é uma construção histórica, é claro, né, que vem aí de uma projeção sobre o passado que foi feita por conta do nacionalismo, dos projetos imperialistas, coloniais e neocoloniais da própria modernidade, né, com uma forma de se construir um passado para as nações europeias e para a própria Europa que também justificasse determinadas formas de exploração de certas populações do mundo, né, e até digo o seguinte, aproveitando esse gancho, que a importância de se estudar raça na Idade Média vem justamente disso, né? A gente ter essa oportunidade de fazer reflexões como essa da pergunta, né? Afinal, a gente pode ver gente não branca na Idade Média porque isso causa uma ruptura, né? E também quebra um pouco algumas expectativas e nos municia um pouco de argumentos, né? E de ideias que são ideias que ajudam a gente a combater, né, determinadas formas de concepção sobre o passado que, às vezes, ajudam a pautar, né, ajudam a construir projetos que são excludentes no presente. Pois bem, dito isso, a gente tem, sim, algumas evidências, né, bem contundentes, né, de pessoas não brancas na Europa medieval. No geral, a gente tem desde muito tempo, né, desde pelo menos aí período romano, enfim, de alguns deslocamentos de pessoas desde o norte da África para a Inglaterra. Isso ocorreu em alguns momentos, mas a partir ali de 1066, 1000 e pouco, é que nós começamos a observar como as evidências de pessoas negras, né, se tornam mais claras. A gente tem algumas fontes escritas, né, como por exemplo, de um escritor inglês que é o Richard Devizes, né, que escreve, que vai dizer que Londres é um local que é povoado por diversos garamantes, né, que seriam africanos mouros, né, e homens de todos os tipos, vindos de todas as nações, né, e que a todo momento ele está pontuando, né, que são etíopes, ali no sentido mais vago da palavra, negros, dentre outras designações, tá? Bartolomeu Ânglico, também na Inglaterra, no século XIII, vai trazer aí alguns indícios de que existem pessoas etíopes vivendo ali na Inglaterra. Entretanto, o que vai acontecer? De evidência mais material, aquilo que nós temos de mais concreto, de mais sólido a respeito de uma presença negra de procedência africana no medievo europeu, vem de um corpo, né, que foi encontrado num cemitério de um mosteiro na região de Ipswich.
que seria datado ali do século XIII, meados do século XIII. Por meio de análises laboratoriais, a gente sabe que, evidentemente, ele é alguém que detém características que a gente identificaria como de uma pessoa negra, né? De pele escura, enfim, né? Os exames laboratoriais são muito contundentes quanto a isso. Então, para além dessas diversas evidências textuais, de documentos os mais diversos, nós temos algo que também tem essa dimensão material, tá? Que tem essa dimensão concreta, que é de restos mortais, né? De um humano, né? De um homem que foi encontrado ali na região da Inglaterra. De toda maneira, o que a gente tem que pensar é que existe um dinamismo na Idade Média que, mesmo no começo desses 1000 anos, né? De período medieval, onde talvez num primeiro momento o encontro entre sociedades não fossem tão intensos quanto serão ao final desse milênio, todavia eles ocorriam. Ainda assim haviam pessoas circulando, haviam embarcações que saíam de diversas partes do mundo e acabavam indo de encontro com o Ocidente cristão, enfim. Então havia o contato e às vezes até a mesma migração. O contexto cruzadístico e de intensificação comercial a partir ali da Idade Média Central contribuiu muito para que, mediante um dinamismo das trocas, essa presença fosse se tornando cada vez mais recorrente. A gente vai ver, por exemplo, como se torna mais comum vermos núbios e etíopes ali no Ocidente cristão, certo? Nós temos um caso de um cruzado, né, de um cronista da cruzada, que é o Robert de Clair, que vai encontrar o rei da Núbia em Constantinopla e vai escrever suas impressões, né, a respeito, seu choque em ver alguém tão negro, e de todo modo isso evidencia como a todo momento essa população vinda do Ocidente cristão está se defrontando, né, com esses outros grupos humanos e tendo ali que, de alguma forma, tentar compreender e tentar gerir esses contatos. Em algumas situações, inclusive, nós vamos ter uma proximidade não apenas pela via comercial, tá? Mas também pela via religiosa. Nós temos situações, inclusive, de participação de pessoas vindas da Etiópia e de regiões negras, da Núbia, em concílios realizados ali na Península Itálica. A gente vai ter situações, por exemplo, que são relatadas de peregrinos negros fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Então, nós, se procurarmos, nós encontramos essas evidências. E eu acho que tão pertinente de perguntar, quanto perguntar que evidências são essas, né? O que nós temos de dados concretos a respeito dessa presença de não brancos, né? Dessa diversidade no Ocidente cristão, eu acho que é importante também nos perguntarmos por quê? Apesar de termos essas evidências, e algumas delas bastante claras, até o momento, até tempos bastante recentes, nós não conseguimos perceber que essas evidências estavam ali. Por que nós deixamos passar batidas? Então essa é uma provocação que, inclusive, que eu tenho feito não apenas aí aos historiadores e historiadoras acadêmicos, também a eles e elas, mas não apenas, mas às pessoas de um modo geral. Porque nós, a despeito de às vezes conseguirmos localizar as referências do contrário, ainda somos bastante resistentes a pensar numa Idade Média que não fosse ali um paraíso da brancura, vamos dizer assim, né? Um reduto onde apenas pessoas brancas existiriam e tudo que não fosse branco estivesse em outro lugar muito distante ou até seria inimaginável de estar ali. Um dos principais locais onde houve conflitos mais intensos e duradouros de diferentes grupos étnicos bem diferentes na Europa medieval, a meu ver, foi na Península Ibérica, por conta dos anos de presença muçulmana na região e tal. Dá pra dizer que houve tensões raciais na Península Ibérica durante esse período que ficou conhecido como Reconquista?
Ou você diria que a maior tensão era por questões de cultura, religião, e que a questão racial não tinha tanta proeminência assim? Então, eu não diria que aquilo que vai provocar esses conflitos e essas tensões, elas tenham a ver com questões raciais, tá? São outras questões políticas, militares, enfim, fatores muito complexos, né, que merecem uma discussão à parte. Contudo, a perspectiva racial, ela é uma forma que essas sociedades cristãs no momento acabaram encontrando também de traduzir e explicar o que estava acontecendo, porque afinal havia esse choque entre grupos humanos distintos e o que fazia esses grupos humanos tão diferentes entre si. Então, efetivamente, a gente vai notar como há uma perspectiva racializante, sim, que não é a causa, tá? Não é aquilo que é imposto em primeiro lugar. Em momento algum da Idade Média, aliás, raça, ela vai ser o parâmetro primeiro de diferença e causador de grandes conflitos, ao contrário do que às vezes acontece na modernidade, em momentos históricos bastante marcantes dos séculos 20 e 21. Não é isso o que vai acontecer ali, tá? Mas que, em momentos de conflitos já existentes entre grupos sociais distintos, é que você acaba trazendo o elemento raça enquanto mais uma forma de poder trazer esse conflito em termos explicáveis e também de você demarcar o que são os grupos em disputa. Tanto é que a gente vai observar o seguinte, em alguns textos ali do contexto de Reconquista, tanto judeus quanto mouros, né, vão tender a ser representados tanto nas descrições textuais, quanto também nas representações imagéticas, enquanto figuras muito distintas fisionomicamente dos cristãos. A gente vê, por exemplo, que judeu, em alguns contextos, eles têm ali uma determinada forma de se apresentar, os pelos, né, da face, né, a barba, eventualmente vai também ter uma representação muito específica do seu nariz, né, que já é um nariz mais protuberante, né, algo que adquire um caráter um pouco mais monstruoso. Já os mouros, eles vão ser cada vez mais enegrecidos, certo? Particularmente, a partir do momento em que os cristãos, eles vão começar a conquistar essas terras, essas tendências, elas vão cada vez mais se fortalecendo de racialização, até o ponto em que vai surgir, né, os estatutos de pureza de sangue na Península Ibérica, que tem justamente um ponto culminante de um processo cada vez mais latente, né, cada vez mais gritante, de se traduzir um conflito que está ali, todo um processo de conquista, de colonização da Península Ibérica, em termos que também são racializantes, né? Eu acredito que talvez uma das primeiras expressões de uma forma moderna de racialização ou até mesmo de racismo, você já começa a aparecer de forma embrionária ao final ali do século XIV, XV, nessa experiência que vai ocorrer na Península Ibérica. Mas vejam só, existem todavia algumas situações em que ocorre essa racialização no sentido de que a diferença ela é corporalmente expressa, tá? Ou seja, você diz, olha, o judeu tem as suas feições de tal forma, o mouro se apresenta de tal forma, mas que não necessariamente incorre numa imagem negativa. Vou dar aqui como exemplo muito claro um documento que é fácil de encontrar imagens na internet, sugiro muito aos ouvintes, aos ouvintes que procurem, né? Dá para encontrar esse material com razoável familiaridade nas buscas, né? Que é o seguinte, que é o livro de jogos de Afonso o Sábio. O que acontece nesse material? A gente vê que tem diversos verbetes, diversas entradas
apresentando jogos os mais diversos, jogos de dados, xadrez e por aí vai. Mas também há ilustrações nesse material em que cristãos, judeus e muçulmanos jogam um com os outros. A diferença, a diversidade está ali marcada. A gente vê que, fisionomicamente, cristão, judeu e muçulmano são diferentes entre si. E, aliás, não apenas em termos corporal, mas também a própria vestimenta é diferente, né? De modo a deixar bem demarcado quem é quem ali naquelas ilustrações. Todavia, ao que pelo menos eu observo, né? Não me parece haver ali uma desigualdade entre essas figuras. Não me parece haver qualquer tipo de indicação de que havia uma diferença em que um assumisse uma posição mais vantajosa que outra, tá certo? São apenas grupos com fisionomias diferentes que estão ali se encontrando no contexto daquele documento. Então, sim, com toda certeza, a gente tem ali na Península Ibérica essa racialização que não acompanha, que não necessariamente acompanha a tensão maior da Reconquista e nem explica a Reconquista por si mesma. E ainda no sentido da sua pergunta, sim, a religião é algo que contribui para a própria marcação dessa racialidade. Porque nós vamos observar como a diferença religiosa em muitos contextos da Idade Média, e aí a Península Ibérica é um perfeito exemplo disso. A Península Ibérica, ela tem aí uma clara ilustração de como a religião ela pode vir a ser também racializada, né? De maneira a cristãos serem representados de uma forma e judeus de outras, mouros de outras, e assim por diante. E no caso das cruzadas, o quanto a questão de raça aparece nesse assunto, pensando tanto as fontes quanto as pesquisas que você leu sobre esse tema, né? Eu pergunto porque me parece que os debates raciais hoje, principalmente relacionados à extrema-direita europeia, o medo da imigração de países muçulmanos e tal, eles projetam nas cruzadas um olhar racializante, digamos assim, que pode não fazer jus a como isso era visto na época, ou pelo menos em termos de intensidade, né? Isso é algo bem interessante, né? O que eu tenho notado a respeito do contexto cruzadístico, né? É que muitas vezes o Islã, ele também é racializado. Tal como eu disse agora há pouco, muitas vezes a racialização na Idade Média, ela também acompanha a própria definição religiosa do outro, né? Você racializa também de uma forma de tornar identificável no corpo a profissão religiosa de um determinado grupo. Tanto é algo que eu comentei no início da entrevista, né? Que tem alguns casos de pessoas, né, que são relatados que ao se converterem, deixam de ser negras e viram brancas, né? E também, como ali na Península Ibérica, os mouros, eles são negros, correto? Então, é o que acontece também nas cruzadas. Eu tenho como hipótese, né, que é algo que eu preciso averiguar ainda melhor, mas que tem me aparecido bastante, é que do século XI em diante tem sido muito comum aparecer a ideia do sarraceno, né? Quer dizer, é a visão estereotipada do muçulmano constar enquanto uma figura negra, né? Alguém de pele escura e de traços que a gente identificaria como mais africanos, certo? Às vezes cabelo crespo e características do gênero. Então, realmente, quando a gente fala em cruzadas, em alguns momentos o Ocidente cristão, para poder se referir a esse inimigo que ele está enfrentando na Terra Santa, ou ele vai escrever que esse inimigo é negro, que, enfim, ele tem um tom de pele escuro, ou então ele vai se referir nas imagens, vai caracterizá-lo enquanto pessoas negras. Tanto é que nós temos várias cenas de batalhas que ocorrem durante as cruzadas, né? Iluminando crônicas, iluminando textos literários, poemas e assim por diante, que tem aí como pano de fundo as cruzadas. A gente observa como muitas vezes
esse inimigo, ele é apresentado, né, enquanto detentor de turbantes, né, e cimitarras, quer dizer, para fazer ter uma noção aí de que aquela figura é efetivamente um muçulmano, mas também como pessoas negras de pele escura. Então, a gente nota como existe um processo aí de racialização desses sarracenos. Na literatura em particular, né, nas canções de gesta, nos romances de cavalaria, os mais diversos, inclusive alguns do próprio ciclo arturiano, a gente observa também a presença de pessoas negras, né? Muito associado a esse contexto cruzadístico e mais especificamente de origem dita sarracena, né? Que é o muçulmano, né? Na sua expressão mais pejorativa cristã. Então você tem muita coisa além, você tem muita festa que é incorporada, festa que é pagã. Lembra dos vários povos que invadiram Roma? Esses povos eram diversos. Os visigodos, ostrogodos, francos, suevos, eles eram diversos. Cada um tinha uma contribuição cultural. No que você já pesquisou até hoje sobre o tema, alguma vez já te apareceu alguma coisa nas fontes a respeito de pessoas que são fruto de relações interraciais? Essa origem tinha implicações na vida cotidiana das pessoas? Em algum lugar isso era proibido? Como é que isso funcionava? Isso é uma questão bastante interessante, tá? Eu tenho visto isso aparecer bastante em textos de natureza literária. E na literatura, isso é sempre um ponto de impasse, né? Porque o ser que vem de uma união desse gênero é um ser híbrido. E aí, como é que você explica um ser que nasce tendo aí essas duas procedências? É algo que realmente na literatura acaba se encontrando encaminhamentos explicativos, né, em formas de representação desse encontro, né, do resultado desse encontro, que são os mais fantásticos possíveis, né? A gente pode ver que há sempre algo que dá uma ideia de indefinição. É o caso, por exemplo, da obra Perceval, né, que foi escrita pelo Wolfram von Erschmann, que inclusive existe tradução para o português, em que um determinado cavaleiro cristão branco, ele acaba tendo relação com uma rainha, né, negra muçulmana, e o filho, que é fruto dessa união, é basicamente um cavaleiro, né? Vem a se tornar cavaleiro, mas é listrado. Ele possui listras brancas e pretas. Tem até algumas imagens posteriores, assim, que representa esse personagem. A gente vai ver que realmente é algo que ele não é nem totalmente branco, nem totalmente negro, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Tem um outro relato, também presente na literatura, que é bastante interessante, eu gosto sempre muito de trazer nessas situações, que é a do Rei de Tars, né? Que é um poema inglês bem tardio ali, produzido provavelmente por volta do ano de 1330 e com uma forte carga de oralidade, que nesse texto, né, uma princesa, por uma série de questões, ela se vê forçada a casar com o sultão de Damasco, né? Ela é uma princesa cristã, referida como extremamente bela, casta, virtuosa e branca. Enquanto isso, o sultão de Damasco, ele na verdade é um ser que ao mesmo tempo cultua Maomé, mas também cultua deuses latinos, enfim, é uma figura que é o estereótipo de um pagão muçulmano incorporando tudo que há de crença errada. Mas o que importa para nós é que essa figura, ela é uma figura que é negra e descrita como extremamente feia e de aspecto repugnante e nojento. Ora, nesse Rei de Tars,
a gente pode notar que em um dado momento da narrativa existe um filho que nasce. Só que esse filho, ao nascer, ele não tem uma forma definida. Ele é, na verdade, uma bolha de carne, né? Ele não tem sequer forma humana. E aí, né, nas discussões que vão ocorrer, nas tensões que são desencadeadas a partir disso, a gente vê o sultão de Damasco fazendo prece a seus deuses para tentar fazer o filho ganhar forma. O filho não ganha, mas apenas quando a princesa ela roga para Deus, ora para Deus, para o Deus cristão, é que o filho venha a se tornar humano, efetivamente. E aí, né, diante desse milagre, o próprio sultão de Damasco, ele percebe a superioridade do Deus cristão, né, frente aos seus ídolos, e ele aceita se batizar. E ao se batizar, a sua pele, ele deixa de ser negra e asquerosa e se torna branca, né? E ele há, inclusive, uma mudança de índole moral por conta disso. Ora, esse conto, né, esse poema, ele é instigante porque nos revela algumas questões que são centrais para a mentalidade medieval a respeito desse tipo de mistura, né, racial, que é o seguinte: quando não existe no encontro algo que tenha força suficiente para determinar o que será o fruto daquela união, aquele filho, ele terá um formato indeterminado. Ele não será nem uma coisa nem outra. É tanto o que acontece no Perceval, mas também é o que acontece, e ainda de forma mais clara, no Rei de Tarso. Tanto é que ele só ganha forma uma vez que a criança ela é batizada, né? Há uma intervenção do Deus cristão. Ela se torna cristã. Então a gente vê aí como essas uniões, essas relações interraciais, elas geram frutos que são frutos que carregam consigo uma marca, que é essa marca da indefinição, que também acaba sendo transmitida para o próprio corpo. Há discussões médicas bastante curiosas também nesse período, né? A gente tem que pensar que os médicos nesse momento também pensam a respeito dessas questões desde a Idade Média, e nessas discussões eles também tentam explicar o que vai acontecer se homens negros com mulheres brancas tiverem filhos juntos. E as explicações, em geral, tendem por esse mesmo caminho, de mostrar que, ao final das contas, você tem uma situação de indeterminação, de indefinição, em que a força do sêmen masculino não seria o suficiente para determinar o caráter e moldar aquele novo ser. E quando a gente pensa aqui em figuras brancas europeias viajando para fora do continente europeu, você sabe de algum caso de intolerância que brancos europeus tenham sofrido fora do continente por questão de raça? Eu não estou colocando aqui na equação quem sofria algo por ser estrangeiro ou por ser considerado uma ameaça. Eu estou pensando aqui represália exclusivamente por conta de cor de pele, coisas do tipo. A gente sabe de alguma coisa? Olha, eu nunca encontrei referência nenhuma desse gênero, tá? Nós temos vários relatos de viagens para diversos cantos do mundo, né, que os homens medievais e algumas mulheres também fizeram no decorrer de todo o período, e nada que tenha esse caráter racial em relação aos ocidentais eu consegui perceber, tá? É claro que houve algumas tensões, sim, alguns conflitos identificáveis, mas nenhuma com esse tipo de motivação. Todavia, a gente pode notar que esses homens, né, e até essas mulheres mesmo também que eventualmente viajaram, elas, ao irem para outros lugares, elas continuaram carregando consigo os seus esquemas mentais para pensar a diversidade humana. E ao se encontrar com outras populações e ao perceber as diferenças, as suas descrições, o modo como narram os episódios de diálogo, os episódios em que tem que lidar com esse outro, eles são moldados também pela própria maneira como a sociedade da qual essas pessoas vieram pensavam as questões raciais. Então a gente pode ver, às vezes, alguns comentários relacionando clima e corpo e índole, né, das pessoas,
Alguns casos, por exemplo, eu sei que o Jean de Mandeville, por exemplo, ele cita no seu relato de viagem a figura de Cã, né? Para poder, e também a figura de Sem, para poder explicar aí a divisão do mundo entre os filhos de Noé. Enfim, você tem aí então uma reprodução de esquemas explicativos que se vê em outros tipos de fonte que vão sendo evocados, né, que vão sendo relembrados ao longo dos relatos de viagem para que aquele viajante possa explicar, afinal de contas, o que ele está vendo, né? É um esforço por tentar enquadrar dentro das referências de experiências que eles têm de compreensão do mundo. Então, eu diria o seguinte, que se por um lado a gente não tem nada que indique alguém que tenha sofrido, né, a sanção vindo do Ocidente por conta de um enquadramento racial, mas por outro lado a gente tem esses ocidentais, ao lidarem com o restante do mundo, o qual estão visitando, vão tentar explicá-lo e vão tentar aproximar a sua experiência com os referenciais culturais que dispõem. Quando a gente vai estudar conflitos étnicos na Europa, e lembrando aqui, para quem está ouvindo, que etnia não é sinônimo de raça, né? Etnia engloba outras questões como cultura, mas enfim. Uma palavra que aparece muito, especialmente nos estudos que eu vi nos últimos, 15 ou 20 anos, é a palavra tolerância. Se discute muito como a Idade Média foi um período mais tolerante com relação às diferenças de cor e tal, do que a gente poderia imaginar hoje. E, assim, eu sei que você já falou muito sobre isso, né? Mas eu queria trazer isso de novo pra gente, talvez, dar uma finalizada aqui nesse raciocínio, né? Tipo, você acha que isso faz sentido ou você acha que isso é uma idealização do passado para tentar usar isso como uma lição de moral pros discursos intolerantes do presente? Sobre essa questão, eu tendo a concordar talvez um pouco contigo, né? Para mim, quando o assunto é raça, talvez não quando vamos discutir outros tipos de categoria, outras temáticas, mas pelo menos quando discutimos raça, me parece que ela não tem toda essa carga dramática, não me parece ser uma questão que traga tantas tensões e conflitos quanto vai acabar evocando na modernidade e no mundo contemporâneo. Me parece que na Idade Média lidava-se com raça de uma forma talvez um pouco menos violenta, suscitando talvez um pouco menos de relações hostis do que hoje infelizmente conhecemos. Isso porque raça, ela não era ali o critério último de diferença. A raça, ela não era exatamente no pensamento a respeito da diversidade humana e no que se colocava como a multiplicidade das experiências dos seres humanos, como aquela que talvez fosse a mais significativa. Tanto é que algo que talvez o nosso ouvinte, a nossa ouvinte possa ter tido a impressão, e não à toa que teve essa impressão, é de que raça é algo que está sempre acompanhando outras questões maiores e que muitas vezes é definida a partir de outras categorias, como principalmente religião. Então é muito mais o resultado do que um causador de hostilidades, tá? É muito mais algo que ajuda a dar força, a consolidar outras formas de identidade, outras formas de distinção social do que a que vem em primeiro plano, a que vem em primeiro lugar. Então, eu acho que sim, de certa maneira, quando nós falamos de raça em Idade Média e no mundo medieval, nós estamos falando de algo em que em um determinado momento da história se lidou de um modo talvez menos agressivo, menos como forma de justificar a exploração do homem, do homem pela mulher, dos seres humanos entre si, e também de se criar formas de violência profunda. Eu acho que talvez, quando o assunto é raça, sim, é possível que tenha sido um momento muito mais tolerante. O que não significa, é claro, que de um todo a Idade Média tenha sido mais tolerante em relação a outros quesitos. Mas
tão somente esse. E como lição para nós, eu acho que a gente tem que pensar sempre na raça como algo que não é natural ao final das contas. Muitas vezes se pensou em raça enquanto uma realidade biológica, que existiria raças humanas, e vira e mexe, às vezes, esse passado volta a nos assombrar, né? Mediante o racismo, mediante movimentos de extrema-direita. Mas quando nós olhamos para esse passado medieval, a gente pode aqui ter uma vantagem, na verdade, em termos de reflexão para o nosso próprio tempo, de como, na verdade, os seres humanos, primeiro, ao pensarem raça de outra maneira, indica a própria artificialidade daquilo que nós chamamos de raça. Logo, a sua arbitrariedade. Ou seja, é algo que talvez um dia encontremos um caminho para superar isso enquanto uma categoria social efetivamente determinante das nossas relações sociais, tá? E que estrutura desigualdades profundas. Eu acho, então, que a vantagem da gente pensar raça na Idade Média, justamente à luz dessa questão que você traz da tolerância, e também até mesmo trazendo um outro elemento que você disse, né, sobre uma possível lição moral para o presente, mas numa outra direção, é que ao pensarmos a raça em outra época, que vai dar uma outra dimensão a esse parâmetro de diferença entre os seres humanos, em que ocupa um outro grau, talvez, de importância, e que vai trazer outras explicações, né, para a diversidade de raças humanas, é que nós encontramos, afinal de contas, com uma categoria que é extremamente arbitrária, falsa, e que, ao vermos ela como histórica, deixamos muito clara que é algo que, em termos biológicos, não existe, ao contrário do que muitas vezes se defendeu que era, né? Enquanto um ente biológico mesmo, o que não é de modo algum, não existem raças humanas, tal como também nos leva aqui a pensar essa historicidade como algo extremamente arbitrário, como algo que é falso, e nos encaminha também numa direção que nos permite combater alguns discursos e alguns projetos políticos, principalmente aqueles de extrema direita, que toda hora redita o mito do racismo religioso, do racismo científico, e que se quer, a partir disso, defender as causas as mais absurdas possíveis. Quando a gente chega na Baixa Idade Média, as relações culturais, as relações entre pessoas, as relações entre os continentes, a exploração, a gente vai ver, por exemplo, as cruzadas são muito importantes porque os europeus, eles cruzam o Mediterrâneo, cruzam a fronteira entre a Europa e a Ásia, por terra ou por mar, e chegam, por exemplo, no Oriente Médio, e vocês acham que de lá só levam a guerra e trazem consigo as mortes da guerra? Trazem cultura também. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar aí 1, 2 ou no máximo 3 livros em português, espanhol, inglês, o que você recomenda? Eu vou recomendar aqui livros em português, tá? Fáceis de se encontrar em diversas livrarias, porque eu acredito que seja mais fácil de iniciação ao tema. É sempre melhor, né? É sempre melhor, mas é que às vezes tem tema que praticamente não tem bibliografia em português, então eu deixo em aberto se a pessoa quiser mencionar em inglês, né? Sim, infelizmente nós temos pouca bibliografia em português, mas aos poucos tem surgido. Então, o primeiro livro que eu vou indicar, e eu vou indicar justamente no início aqui desse bloco, por ser o melhor tipo de indicação, na minha opinião. Aqui é gratuita e fácil de encontrar. Que no caso é um livro, né, que foi publicado pela UAB com a Unifesp, que é As Áfricas e Suas Diásporas, que foi organizado pela Fabiana Schileumer, Gilberto da Silva Francisco, Valéria Sperducci Lima e Luciano Gomes, né? É um material muito recente, e não querendo fazer o meu jabá, mas já fazendo,
tem um capítulo meu nesse livro em que eu exploro a questão do negro, né, etíope, no começo da Idade Média. Então, assim, para quem tá começando, que é algo mais curto, ter um primeiro contato pode ser um material interessante, tá? E também traz aí umas referências, correto? Tem um livro também que eu vou indicar. Esse não é tão acessível, infelizmente, porque tem um alto custo, né? Porque não foi publicado em português do Brasil, mas em português de Portugal. Então é um livro importado, que é da Olivet Otelli, que é Europeus Africanos, uma história por contar, que é um livro em que se narra a presença africana na Europa desde a antiguidade até o mundo recente. Ele dá uma pulada aí no momento da Idade Média, mas ainda assim que eu acho que pela discussão que nós levantamos no episódio de hoje, talvez possa interessar às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes. Por fim, tem um livro que eu gostaria de indicar, esse mais famoso, esse já mais acessível, que é Racismos, das Cruzadas ao século XX, do Francisco Bittencourt, que ele começa aí desde os meados da Idade Média a discorrer sobre como se forma o racismo e vai até também tempos bastante recentes. Então notem aqui, são três livros que trazem visões bem abrangentes sobre o tema, que tangenciam algumas questões que foram abordadas aqui e que a partir deles vocês podem começar a conhecer um pouco melhor. Para quem domina o inglês, só vou dar excepcionalmente uma quarta indicação, tá? Fugindo um pouco do que talvez seja o habitual, o livro da Geraldine Heng, que é The Invention of Race in the European Middle Ages. Quer dizer, a invenção da raça na Europa medieval, tá certo? Então é isso, gente. Bruno, você tem alguma consideração final? Eu queria apenas agradecer pelo espaço que foi concedido. Para mim foi um imenso prazer estar aqui no História FM, que é um podcast que eu já acompanho um bom tempo. Eu acho, Iclis, que você faz um trabalho que é muito importante de divulgação histórica e que também tem ajudado muita gente a conhecer determinados temas que muitas vezes acabam passando um pouco batido da discussão, seja nas escolas, às vezes até mesmo nas universidades. Então, amplia bastante as nossas perspectivas de debate. Espero que nossos ouvintes tenham gostado aí dessa entrevista, que ela tenha sido elucidativa, que tenham encontrado algumas respostas e talvez, por que não, algumas perguntas também, né? Porque se eu despertei curiosidade a respeito do tema, eu acredito que talvez tenham surgido alguns problemas, alguns questionamentos aí que, quem sabe, em alguma outra oportunidade, vocês não gostariam de sanar. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim do programa você encontra no post desse episódio do nosso site, historiafm.com. Segue lá no Instagram, @IclisRodrigues. E claro, apoia nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria, porque é fundamental para esse programa continuar existindo. E você pode fazer isso por apenas R$2 por mês. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. História FM é uma produção canal do Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. samuelgambiniaudio.com